No dia 22 de maio, o site Tribuna Mulungu cumpriu o doloroso dever de anunciar a público o falecimento de um dos seus fundadores. Acometido por um infarto, falece o professor e ex-diretor já aposentado do Colégio Quitéria Maria de Jesus, o senhor José Maria. Conhecido carinhosamente por simplesmente Professor Zé Maria. O seu corpo foi velado na quadra poliesportiva do Colégio Quitéria Maria de Jesus, colégio esse que ele dedicou parte de sua vida no pleno exercício do seu ofício. Professores, ex-alunos, colegas de trabalho, como também lideranças religiosas e também autoridades políticas de nossa cidade passaram por lá para lhe prestar as suas últimas homenagens. Zé Maria foi um dos professores pioneiros do Colégio Estadual do Mulungu, conhecido por SEM, que teve o início na lavanderia, que hoje é a Casa da Criança 3. Depois a gente foi trabalhar onde era o cinema. E Zé Maria esteve presente junto com o João César, Josefa Vicente, durante esse período inteiro. Então é um dos pioneiros da educação aqui no Tancredo Neves, nas escolas do estado. Foi um professor muito dedicado, comprometido com a causa e uma pessoa altamente confiável, preocupado de fato com a formação dos estudantes. Eu fui aluno dele e presenciei de perto a luta dele, a preocupação. Depois ele foi nomeado diretor do Quitéria e igualmente prestou o mesmo serviço de qualidade, sempre querendo estar à frente do seu tempo, com as limitações que o próprio Estado oferece, né? A gente nem sempre tem os recursos necessários, mas foi uma pessoa muito dedicada e um grande profissional. A Zé Maria era uma pessoa muito prestativa, né? Sempre estava ali em cima de todo mundo, corria atrás e, assim, como diretor, um exemplo, né? Vai deixar muito saudade aqui no Quitéria, como já deixou como ex-diretor, né? Então foi uma surpresa, assim, um susto a morte dele. Então a gente está aqui para prestar solidariedade para a família. Realmente, Zé Maria é um colega de trabalho, muito tempo, é uma pessoa que deixou alegados dentro da escola, e muitas lembranças para nosso trabalho. Professor, o nosso mestre Zé Maria, e lá no turismo a gente, onde ficava ali ao lado do antigo Velho Chico, no calçadão ali da Getúlio Vargas, chegava lá e a gente começava a se reunir entre os amigos. E nessas reuniões a gente falava a história de Paulo Afonso, ele contava a história da mãe dele. E assim, Paulo Afonso perde muito um grande intelectual, uma pessoa muito querida por todos, deixando um legado imenso que, por exemplo, para lembrar hoje, quem se lembra de Quitéria, da escola Quitéria, é Zé Maria, que não está deixando a gente agora, mas fica esse legado. Esse legado que vai ficar e a gente tem que reavivar essa memória, deixar sempre ativa e não pode esquecer nos anais da nossa história, né? Porque ele não, assim, como pessoa amiga, como pessoa comprometida, segurou aqui essa escola como gestor e sempre teve sucesso. Daqui saíram vários doutores, daqui saíram também hoje formados, né, engenheiros, médicos, professores, técnicos também, que são renomados na nossa região e em Paulo Afonso. Eu só digo a ele que Deus o acolha no seu manto sagrado e que de lá ele
sempre faça conta as suas histórias também, para quando a gente chega lá, um dia, quando Deus chamar, a gente ter esse reencontro, né? Fica com Deus, vá com Deus. Que a gente fica aqui orando por você e você também lá, nos dando também essa cobertura. Lutou muito por essa escola, lutou muito pela educação, né, do estado e do bairro. E assim, hoje as pessoas, a gente vê alunos vindo à escola, né, para se despedir do seu antigo professor. E assim, a gente se emociona mesmo de perceber o quanto as pessoas gostam dele, gostavam e gostam, né? Porque a gente desgostava porque já foi, mas a memória fica, né? A gente teve essa notícia triste, mas ao mesmo tempo a gente reencontra aqui pessoas que foram seus alunos, que foram os professores quando ele era gestor, e a fala, né, de todos é de uma fala de carinho, de respeito, né, e de muito apreço pela pessoa do professor Zé Maria. Zé Maria é um grande guerreiro aqui na educação do BTN, principalmente BTN1, não é? Um grande companheiro, um grande amigo, um homem muito popular. E ele foi repito novamente, ele foi um grande guerreiro na educação, e porque ele, como professor, depois como diretor aqui do colégio, ele era um bom amigo. Meus filhos estudaram com ele, 3 filhos que eu tenho foi estudar aqui no colégio também. Então, só tem nota 10 para Zé Maria. Então, chegou o último momento dele, deixou de sofrer, porque ele era um homem sofredor com a doença que se alastrou nele, mas Deus se lembrou dele e está com Deus. A minha fé como cristão e a minha confiança, a certeza de que ele está com Deus, porque Deus o chamou, chegou o momento para ele estar com Deus. Então, só desejo para a família conforto, muito conforto em Deus, e meus pêsames para todos. E o meu testemunho que eu tenho é esse, de que Zé Maria, para mim, é um grande amigo, um grande companheiro, e chegou o momento dele, está com Deus, Deus abençoe ele onde é que ele estiver. Zé Maria foi um grande professor, tinha grande habilidade e também um bom relacionamento com os alunos, né? E foi um diretor também realmente competente. Acho competente que ele fez muitas melhorias aqui. Ele trabalhou pelo bem do colégio e assim por diante. Portanto, ele era competente na área de ensinar. Ele era professor de filosofia, história, sociologia, né? E estrutura no curso de magistério. Na época que eu estudei aqui foi na época do ano 2003 e ele era o diretor da escola. E não tem como a gente não lembrar dele, né? Quando fala Colégio Quitéria, a gente já associa já o diretor Zé Maria e professor também. Ele deixou muitas saudades boas pra gente aí. Como foi receber? Não sei se já ontem você recebeu ou hoje a notícia assim, da perca de Zé Maria. Eu recebi ontem à noite e eu não acreditei. Achei até que fosse boatos e queria que fosse boatos, mas não foi não. Foi real mesmo. E hoje estou aqui no velório dele, aqui vim comparecer e fazer a minha parte aí. E é muito triste, que era uma pessoa de gente boa pra caramba. Um exemplo de diretor, professor, de família, ele é uma pessoa 100%. Zé Maria vai deixar a sua história e seu legado aí. Falar de Zé não fica difícil, né? Tivemos uma convivência de muitos anos, desde a nossa adolescência, né? Que o Zé fez parte da nossa história, da história do bairro do BTN. Estando aqui no Quitéria, a gente vendo esse cenário aqui, vivenciamos tanta coisa. E Zé justamente, desde os anos de... Aqui no Quitéria, acho que 84, 85, claro que estava aqui, né, com sua história. Foi professor, foi meu diretor, meu confidente. Tenho o prazer de dizer que foi meu amigo. E é uma perda irreparável para a sociedade, uma perda irreparável para a comunidade, para as pessoas, para os amigos, para quem teve o privilégio de conhecê-lo, ou não,
porque Zé era arte, era cultura, né? Além de um grande intelectual, era escritor, fazia suas composições, suas escritas, suas poesias, era poeta. E tínhamos até projeto de fazer alguma coisa juntos, não se concretizou, mas conversamos muito sobre alguns assuntos. Então falar de Zé é tudo isso. É um cara que vai ficar na nossa lembrança por muitos e muitos anos. E para mim foi um aprendizado ter convivido com Zé Maria. O professor Zé Maria, para mim, é uma enciclopédia ambulante. Né? Pessoa que o município deve muito, certo? Porque ele era um historiador, um grande professor. Hoje o BTN, para ele, era o coração dele. Foi fundador, desde quando foi fundado o colégio, que ele era professor aqui no colégio. Me lembro muito bem que tinha um irmão de sábio, chamado João, foi o primeiro diretor, nomeado por Abel. E de imediato, 3, 4 anos depois, a Maria assumiu a diretoria, depois a diretoria durante muitos anos. E a pessoa do coração aberto, era na época o nego dizia que era perigoso, não sei o quê, mas ele tinha um coração tão aberto que não tinha problema. Os problemas do colégio, ele resolvia com aquela tranquilidade, com muita educação. Um amigo, um parceiro da sociedade que realmente contribuiu para que os grandes cidadãos hoje desse país passaram pelas mãos dele no colégio. Ou seja, Zé Maria deixa saudade, saudade, saudade. E mais do que isso, com certeza, quando nos encontrarmos no Oriente Eterno, ele estará no meu lugar, porque foi sempre o que ele fez, foi praticar o bem. E isso realmente gratifica todos aqueles que passaram por ele, bem como aqueles que tiveram, como eu, a felicidade de tê-lo como um grande amigo, sempre, mesmo depois que ele ficou paraplégico, que teve que cortar as pernas para trás, porque realmente uma circunstância que o açúcar dele era muito alto, né? Mas a alegria não faltava, certo? Redigia muito bem. Ele deixa um livro, não sei se foi lançado, a semana atrasada, ele esteve na minha casa, passamos umas 3h30 conversando. Ele, pelo menos, já estava rascunhado um livro, que certamente a família vai botar isso para frente, porque eu cheguei a ler algumas páginas do pré-projeto, e ele encanta o nosso município. E mais do que isso, a gente fica... A saudade, a gente já sabe como é que é. A partida é dolorosa, mas Deus, quando criou o mundo, foi dizendo: nasce, cresce e desaparece. E quem deixa bons feitos, com certeza vai ficar ao lado de Deus. Eu conheço o Zé Maria desde que eu era criança. Nós morávamos na mesma rua. Nossos pais se chamavam de compadres. Até hoje eu não sei se eles eram compadres. Mas meu pai chamava compadre Adalto. E a mãe dele, agora no momento eu não lembro o nome, mas também era chamado de comadre. Mas como isso era um costume, né? E então conheço o Zé Maria dessa época. E depois vim conhecer como gestor aqui do Colégio Quitéria, né? Que foi um dos pioneiros e que deu o nome do colégio, porque na verdade essa escola vem crescendo no decorrer desses 45 anos. Mas, sem sombra de dúvida, a participação de Zé Maria foi substancial. Basta que a gente visse nas redes sociais, agora, né, infelizmente, com a partida dele, as postagens nas redes sociais e os comentários, e muito positivas. Tem um colega nosso aqui, o professor Geraldo Flor, que foi aluno dele. E ele postou um texto bem interessante, eu tenho até aqui no meu celular, se você me permitir, eu gostaria de ler, porque são aquelas marcas que deixam na vida da gente, né? Que um professor deixa na vida da gente. Tulipa. Em uma aula no 6º ano, um professor de história solicitou um mapa da Grécia clássica. Não tinha como fazê-lo, pois meus parcos recursos não permitiam o uso de um simples caderno. Porém, um dos colegas se desfez da sua cartolina por conta de uma rasura e a reaproveitei para elaborar o trabalho pedido. O educador, que furtivamente presenciou esse gesto, passou a ter comigo uma afetividade pedagógica inabalável que perdura. Uma referência de vida. E a tulipa negra é uma das flores mais raras. Era assim que a minha pessoa ele se pronunciava. Esse professor era José Maria de Souza.
Então, quando a gente assume a gestão de uma escola, eu costumo dizer assim, como eu comecei dizendo, eu estou gestora do Colégio Quitéria, mas nós somos professores, né? A gente faz concurso para o magistério público. E pode até existir profissionais que são professores. E professor ter o título é muito simples. Cursa-se uma faculdade e você se torna professor. Mas para você ser um educador, é preciso muito mais, né? O professor, muitas vezes, ele pode ser um mero dador de aula, mas o educador não. O educador é esse que deixa marcas, que talvez 30 e tantos anos depois, um outro professor, que também é um grande educador, ele consegue lembrar de uma mensagem que o professor deixou para ele lá na 6ª série. Você imagina, né? Mas é uma marca que ela não pode ser deletada. As marcas que os nossos educadores nos deixam, e foi o caso de Zé Maria. Então, todos que passaram por ele, fosse no caso de aluno, por estar em sala de aula com ele, ou por estar aqui na escola com ele, todos ficaram com a marca muito positiva. Então, quando a gente fala no nosso grupo de professores, inclusive, todo mundo dizendo assim, ele era um grande incentivador do curso de magistério, ou seja, um grande incentivador na formação de professores. Isso é muito bonito, né? Então, uma pessoa como Zé Maria, ele partiu, desencarnou, não está mais aqui nesse plano, mas o legado dele, com certeza, não apenas no Colégio Quitéria, não é somente aqui no bairro BTN. O legado de Zé Maria é toda uma geração, porque os alunos foram passando adiante. Então, quando se fala o meu professor de História da 6ª série, outros tantos e tantos eram professores de História e outros tantos e tantos continuaram repassando a mensagem dele, né? Então, com certeza, nem tenho dúvidas, fisicamente ele foi embora, mas com certeza o legado dele vai ficar com a gente por muito tempo. Estamos aqui para homenagear um grande homem, um grande amigo, e o BTN perde. E queremos dizer que é difícil falar, né? Mas dizer a vocês, com todo amor e carinho, você deixou um legado. Principalmente de dizer o que é ser um amigo. Um amigo nas horas em que precisamos de um apoio. Um amigo no que diz, senta aqui, tem o meu ombro. E nesse colégio maravilhoso, onde eu cheguei e disse, professor, deixa eu vender tapioca. Nunca vou esquecer, onde começou o Janis Lanches. Então todos temos alguém para dizer, foi o senhor que me ajudou. Foi você que disse, você é capaz. Acredito em você, Jane Carla. E dizer adeus ao senhor é difícil. Não terei mais o seu bom dia. Né, bebê? Era assim que nós... Mas eu só quero dizer muito obrigado. Porque isso aqui começou com o senhor. E nada mais justo que termine também com a sua presença, meu amigo. Ao final dos últimos momentos do seu velório, um momento de grande comoção. O ex-aluno, o cantor e amigo Marcos Branco, despede-se do seu amigo José Maria, atendendo um último pedido seu. Ao som de voz e um violão, canta José. Uma linda poesia do poeta Carlos Drummond de Andrade. Zé, vamos combinar. E agora, a festa acabou, a luz apagou. A
pode beber, não pode fumar, os filhos já não podem. A noite chegou, o dia não veio. O bonde não veio, o riso não veio a utopia, que tudo acabou. E agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você morre. Você é muito José.